Fala galera, beleza? Diogo Costa aqui, aula 3, Aprenda AppSheet em 2023. Tranquilo? Vamos fazer um preâmbulo do que já aconteceu nas outras aulas, ok? Nós aprendemos que o AppSheet é um sistema low code, ou seja, ele low code, né, galera? Ou seja, ele tem a linguagem de marcação fixa, ok? Ou semi-flexível. Ok? O que significa isso, galera? Que as nossas visões em telas de um sistema, elas são pré-definidas pela própria ferramenta, ok? Então, nós vamos ver nas próximas aulas que nós temos uns tipos de telas, ok? Ou seja, um aplicativo ele pode ser demonstrado da forma em table, que seria as informações em linhas, as informações em deck, que são linhas mais espaçadas, ou em cards, com maiores detalhes. Isso significa que a sua linguagem de marcação é fixa ou semi-flexível. Okay? Nós também aprendemos que um sistema é composto de três pilares, ok? Esses três pilares, né, galera? Front-end, back-end e banco de dados, ok? No front-end, nós aprendemos que é tudo aquilo que o usuário percebe, né? E que é o front-end, né, galera? Ele tem duas características que nós nos preocupamos bastante, UX e UI, ok? UX é User Experience, ou seja, tudo aquilo que o usuário percebe, a sua jornada, tá bom? Ela é fluida, o seu aplicativo é didático, ele é fácil de ser utilizado, tudo isso tem a ver com a experiência de usuário por parte do cliente, tá bom? E UI seria o User Interface, ok? Que é a beleza, o design, a facilidade de visualização das informações no seu aplicativo, tá bom? Então, essas são dois pontos importantes, pessoal, que são oriundos do front-end, tá bom? O back-end, nós sabemos que são as linhas de código, né, que dão, que dão o comportamento do nosso aplicativo. Então, são as linhas, o back-end são 36, tá? São as linhas de código que, ah, que dão o comportamento do sistema, ok? Que dão não, que orientam, ok? Mais fácil. Ou seja, no back-end, aquela açãozinha, essa açãozinha aqui, upload no Canvas, ó, quando eu clico aqui, as linhas de código por trás desse sistema do Canvas me fizeram o usuário ver um novo menu aqui lateral mais espaçado com as seguintes informações e tudo isso está contido lá em uma sequência de linhas de código, tá bom? Esse menu lateral aqui, muito didático, né? Bem bonito, seria User Interface, ou seja, uma parte do front-end do sistema, tá bom? E o banco de dados, né, pessoal? Nada mais é onde as informações são guardadas, né? No caso do AppSheet, em Google Sheets, que é o nosso banco de dados que a gente está trabalhando, tá? Então, nós aprendemos já isso, ok? Em dentro de sistemas. Nós aprendemos como criar uma conta no AppSheet, ok? Eu vou abrir aqui um sisteminha que já foi criado, né, em alguma dos vídeos que eu fiz, ok? E agora nós também
fazendo um apanhado de tudo que nós aprendemos aqui dentro do editor do AppSheet, né? Uma vez que a gente entra no appsheet.com, nesse URL, e nós fazemos o nosso login, nós somos encaminhados para o editor do AppSheet, tá, pessoal? E nós vimos na aula passada, a aula 2, bastante informações a respeito da introdução a ele, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos entender mais sobre data, que é esse primeiro menu aqui, né? Se a gente for desconsiderar esse aqui de implementação, porque é um menu usado apenas uma vez dentro do nosso app, a gente vai ver lá no final do nosso curso, ok? Nós vamos começar a sequência das aulas agora pelos menus data e os posicionados inferiormente a ele, tá bom? Então, beleza. O menu data, pessoal, aqui à nossa esquerda, ele é responsável por gerenciar o nosso back-end, tá bom? O nosso back-end e todo o seu comportamento, logicamente, ok? Para entender o funcionamento da construção de um sistema dentro do AppSheet, nós vimos também na aula anterior que nós temos 3 passos básicos, né? O primeiro passo básico é criar a nossa tabela de dados, né? Nosso banco de dados. A gente criou lá no nosso Google Drive. Não sei se vocês lembram na última aula. Quem tem dúvida, por favor, volta lá para a aula 2 e ver, né? Que a gente criou uma planilha de banco de dados. Eu expliquei o comportamento dentro da planilha. Eu expliquei mais sobre colunas virtuais e estruturais, ok? E esse seria o passo 1 da criação de um sistema dentro de AppSheet, tá bom? O passo 2 é importar esses dados para dentro da ferramenta. Eu também expliquei no vídeo 2. Se você não lembra, volta lá rapidamente e faz a recapitulação da temática. E o passo 3, pessoal, é configurar as colunas, né, os tipos de colunas aqui no menu Data, tá bom? Então vamos nos aprofundar um pouco mais nessa parte das colunas, principalmente hoje dos tipos de coluna e em colunas estruturais, ok? E de todas essas informações que elas têm aqui no editor, que é o nome, o tipo, key, label, fórmula e por aí vai, tá bom? Para nós iniciarmos essa aula agora, pessoal, vou pedir antes que vocês façam um favor, tá? Vocês vão vir aqui no menu direito superior aqui do seu aplicativo, dentro da letra que representa a sua conta, né? Aqui em Account, ok? O meu está porque o meu e-mail é o AppSheet, né? Então, ele já está assim. E aqui em Editor Settings, tá? Nós vamos habilitar todas essas opções, tá bom? Principalmente essa aqui, pessoal, que é a expansão de todas as views dentro do nosso editor, tá bom? Tornando a nossa jornada aqui dentro do editor muito mais fluida e muito mais prática, beleza? Então, por favor, habilitem essas 3 opções e nós seguiremos agora pela aula 3, iniciando agora, tá bom? Pessoal, quando eu importei esse banco de dados aqui, da table projeto, ou seja, da página projeto do banco de dados do AppSheet, do Google Sheet, perdão, ela tinha lá 3 colunas, ok? Então, a célula A1 era ID, a célula A2, B1, perdão, era projeto, C1, status, D1, pendências, E1, cliente e F1, e-mail, tá bom? Isso configurou como as nossas colunas estruturais. Então, nós sabemos que à medida que nós formos alimentando esse sistema nosso, tá? As linhas de dados serão registradas, né, numa Google Sheet a partir da segunda linha até o infinito, abaixo de cada coluna estrutural dessa. Então, após um novo registro, nós vamos ter o primeiro registro do campo ID, o primeiro registro do campo projeto, da coluna estrutural projeto, e por aí vai, tá?
À medida que nós formos preenchendo novos formulários, pessoal, novas linhas de dados são computadas, tá bom? Se nós apenas editarmos uma linha, significa que nós não adicionamos nova linha ao nosso sistema, né? Nós apenas manipulamos aquela linha de dados já existente, tá ok? Isso é bem básico, mas eu quero que fique isso bem claro para vocês, que clicando aqui em View Data Source, eu vou apresentar agora tudo isso que eu falei de uma nova maneira aqui, ó. Nossa coluna estrutural é todas essas células preenchidas sempre da coluna 1, da linha 1, perdão, e os nossos dados, eles residirão da coluna 2 até o infinito. Bom, quando nós manipulamos uma linha de dados já existente, que foi quando eu expandi essa linha de dados aqui da, do registro aqui, ó, reprovado, a medição do sofá da sala está incorreta, nós manipulamos a linha 2 e por aí vai. Por isso que existe, pessoal, esse campo aqui, ó, row number, tá bom? Ele é um campo que nunca vai ficar visível, tá? A gente sempre deixa ele invisível, assim como o campo ID, porque serve de referência para o back-end aqui do nosso sistema do AppSheet, tá? Ele vai saber em que referência de linha do banco de dados está acontecendo aquela nossa manipulação ou adição de dados, ou exclusão e por aí vai. Tudo que nós fizermos naquele dado, ela vai ser referenciada através num back-end através dessa coluna estrutural invisível chamada row number, que nada mais é o número da linha. Nesse caso, esse dado aqui que nós estamos vendo aqui no projeto, esse primeiro dado aqui, ela tem row number 2, ó. Bom, porque é a linha de número 2. Perfeito? Ah, Diogo, por que não é a 1? Porque a 1, pessoal, eu falei para vocês na aula anterior, é sempre a linha guia. Ela é quem define as nossas colunas estruturais. Perfeito? Perfeito. Então, pronto. Vamos aqui adentrar um pouco mais nessa parte de data aqui, onde a gente entende esse submenu aqui, né? Primeiro submenu oriundo do menu data, que referencia, pessoal, todas as páginas ou abas da nossa planilha do Google que nós inserimos aqui dentro do nosso sistema. No meu caso, aqui na minha planilha do Google, ó, eu só tenho uma aba chamada Projeto. Vou até um zoom aqui. Eu só tenho uma aba chamada Projeto. Se eu criar uma nova aba aqui e chamar como Usuários, ok? E aqui eu colocar como nome, e-mail e telefone, nós temos agora uma nova aba, né? Ou seja, na linguagem do AppSheet, uma nova table. Só que ela ainda não foi importada para dentro da database do editor, né? Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Dentro desse submenu do menu Data, vai residir todas as páginas que nós importarmos para dentro do nosso sistema, tá bom? Então, eu acabei de criar essa aqui, usuários, ok? Como é que eu importo ela para o nosso editor? É através daquela jornada bem simples que nós fizemos no vídeo 2, né? Que é o passo 2 da criação de qualquer sistema dentro do nosso da nossa jornada dentro do desenvolvimento de sistemas do AppSheet, tá bom? Nada mais é do que vir aqui em Edit Data, nossas Google App Sheets, a gente acha a nossa planilha que dá oriundo, que é oriunda, né, e base do nosso sistema, e aí pronto, uma vez ela adicionada aqui, nós achamos aqui a tabela que a gente quer inserir, né? Quais são as permissões a serem executadas dentro dessa nova table que importamos aqui? Updates, ou seja, todas as linhas podem ser manipuladas a qualquer momento. Todos os usuários podem adicionar novas linhas de dados e todos os usuários podem apagar dados ou não. Eu quero que seja apenas uma tabela de referência, né, de visualização, ok?
aqui nós setamos essas nossas configurações da table recém-adicionada, tá, pessoal? Isso é sempre reconfigurável a qualquer momento que você quer, tá? Como a gente faz isso? Nesse menuzinho aqui, ó, Table Settings, ok? A gente tem esse acesso aqui às configurações de inserção de dados dentro da ferramenta, beleza? Pessoal, o submenu, nós já sabemos, é composto de todas as tables que nós inserimos dentro do editor. Então, quando eu inseri uma nova table no meu sistema, eu voltei lá para o passo 2 dos 3 passos básicos de uma criação de sistema de AppSheet, né? Então, o que o passo 2 me diz? Ele diz, configure agora os tipos de coluna da sua nova fonte de dados, né? Então, nós temos que configurar aqui a nossa fonte de dados, né? Que seria o terceiro passo. Então, o nome eu vou deixar como texto mesmo. E-mail, a inteligência artificial da FIT já percebeu que era e-mail, então ele já deixou aqui ok. Telefone é a única que eu vou manipular aqui, colocando como do tipo phone, ok? E aí eu salvo e pronto. Eu executei o terceiro passo básico, né? Do desenvolvimento do sistema dentro do AppSheet, beleza? Perfeito. Então, vamos agora entender como é que funciona a regeneração de uma table de dados, tá? Vamos supor que essa tabela recém-adicionada por nós, usuário, não satisfaça mais a fórmula estrutural dela, tá? A gente notou que ficou faltando o endereço do nosso usuário. Então, nós vamos aqui, a gente vem aqui no banco de dados, né, na Google Planilhas, e adicionamos aqui a coluna endereço, né? O problema, pessoal, é que lá no editor, quando a gente importou essa tabela de dados para dentro da ferramenta, não existia essa coluna endereço ainda, né? Tanto que vocês veem aqui que ela só tem 4 colunas estruturais, né? Desconsiderando a row number, ela tem 3, ok? Então, o que acontece em curto, médio prazo, se nós mantivermos a configuração de todo o sistema, havendo essa divergência do número de colunas dentro do editor de uma tabela de dados com o banco de dados, ele vai acusar um erro aqui, tá, pessoal? Um erro crítico, um erro não será da cor laranja. Erros da cor laranja, eles permitem que o seu aplicativo seja continuado, né, em uso, ele não é bloqueado, né, e erros vermelhos bloqueiam o uso do seu aplicativo. Aparece uma mensagem aqui informando qual foi o erro, tá? No final desse curso, nós veremos os erros mais comuns, ok? Atribuídos à flag vermelha. E esse é o principal erro de quem está iniciando em AppSheet, tá, pessoal? É o erro da dissonância de colunas entre o banco de dados e o editor, tá bom? Como é que a gente conserta isso, Diogo? Basta nós regenerarmos a estrutura da nossa tabela de dados, da nossa table aqui dentro do AppSheet, clicando nessa setinha aqui redonda, né? Que é a regeneração de esquema estrutural. Vou clicar aqui e nós vamos ver que aquela coluna recém-criada por mim na banco de dados, endereço vai aparecer aqui dentro da nossa table. Ó, regenerate. E nós acabamos voltando, né, pessoal, para o passo 2 do desenvolvimento de sistemas dentro do AppSheet, né? Que é o quê? A configuração do tipo de coluna, pessoal. Porque nós manipulamos a tabela de dados. Então, nós voltamos para o passo 2. É como se a gente tivesse importado uma nova tabela de dados, porque ela não é mais igual à tabela de dados que estava aqui antes, né? Então, nós precisamos reconfigurar essa nova coluna estrutural que surgiu, o endereço. Nós vamos setá-la com address, ok? Vou salvar e pronto. Não há mais nenhum erro de contagem entre as tables
que residem dentro do meu editor e as tables, né, as páginas ou as abas que residem dentro do meu banco de dados, ok? Meu back-end está totalmente de acordo com o meu banco de dados. Perfeito, pessoal? Beleza? Eu agora vou passar com vocês o conceito do, do tipo chave e do tipo label, ok? E também nós veremos o que que é, Diogo, o que que é, pessoal, esse campo aqui, ó, que possui esse símbolo aqui, pessoal, ó, de alquimia, tá? Sempre que nós virmos esse símbolo aqui, que é um Becker, né? Eu acho que isso é um Becker de química, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, um Becker. Vou chamar isso de Becker, tá, pessoal? Eu não sei se esse é o nome correto, me perdoem, mas me perdoem os químicos, né, que estão assistindo esse vídeo, se não for um Becker, mas eu vou chamar isso aqui de Becker, ok? E então vamos lá. O que que significa, Diogo? Esse campo key, esse campo label e qualquer informação dentro do meu editor que houver esse Becker aqui, tá bom? Então vamos lá. O campo chave, pessoal, ele é aquele campo, aquela coluna estrutural que eu vou escolher dentro de cada table minha que será impossível de ser repetido nas minhas infinitas linhas de dados que serão registradas dentro do meu banco de dados. Diogo, não entendi nada. Pessoal, é o seguinte, o nome Diogo, Manuela, Tiago, né? José, os nomes, vocês concordam comigo que é muito provável que eles vão se repetir em algum momento quando a gente tiver um banco de dados de 5.000 linhas? Ainda mais se for nome simples assim, né? Só o primeiro nome. É muito comum que ele vá se repetir, né? E isso impossibilita, pessoal, a referência, ou seja, comunicação entre tabelas. Se o campo nome fosse o campo chave, ou seja, esse campo key aqui, tá, pessoal? Que é o que está citado aqui, ó, tá bom? Ou seja, o campo-chave, ele, conforme eu já havia falado, ele é um campo que será referência no nosso banco de dados dessa tabela usuários, tá? Então, nós temos que escolher um campo base, né, um campo estrutural, que seja impossível de ser repetido. Como é que nós fazemos isso geralmente no nosso dia a dia? A gente utiliza CPF, né? Porque CPF nós sabemos que é o cadastro pessoa física, ou seja, ele é único para cada pessoa, né? Só que nós não temos aqui o CPF, tá? E vamos supor que aqui é um aplicativo de uma empresa, né, corporativa. Qual seria um campo que seria impossível de ser repetido, pessoal? Seria o e-mail, né? Então, vamos supor que nós temos aqui os nossos e-mails, ó, diogo@sheetbr.com.br, tá bom? E cada um tivesse o seu endereçozinho que fosse impossível de ser repetido, tá? Vamos supor que surja um outro Tiago na empresa, contratado no futuro, e nós sabemos que o e-mail é o novo campo-chave, conforme eu vou definir aqui agora, ó. Pessoal, importante, tá? Nós nunca podemos definir dois campos como chave, tá? Se eu salvar aqui, ele vai apagar um dos campos, a inteligência artificial do AppSheet, tá? A gente não pode colocar dois campos como chave. Porém, a gente pode colocar dois campos como rótulo, né? Como label, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, eu vou apagar o nome, porque a gente já sabe que dentro desse nosso aplicativo, o campo e-mail é dentro de uma corporação, então ele não vai se repetir, porque é o fator de registro dentro dessa empresa fictícia que nós temos, ok? Então, ah, nós ficamos, por enquanto, com o nosso banco de dados dessa forma aqui, ó. Mas vamos supor que surgiu um novo Diogo no nosso sistema, né? Ele nunca, pessoal, poderia ser registrado com esse e-mail aqui, ó, diogo@appsheet.com.br.
Vou provar para vocês, tá? Vou salvar aqui essa, esse nosso desenvolvimento aqui dentro do AppSheet Editor, ok? E eu fiz isso para ele notar que agora o campo e-mail é o campo-chave, né? E nós vamos vir aqui na table usuários e, ó, nome, Diogo, tá? Ele vai deixar, por quê? Nós já temos um campo Diogo, né? Ok, Diogo. O AppSheet, ele não é caso sensitivo, tá, pessoal? Ou seja, ele trata letras maiúsculas e minúsculas como se fossem iguais, tá bom? Agora, se eu for colocar o mesmo e-mail, que já existe o campo-chave registrado no nosso banco de dados, ele não vai permitir que a gente salve, tá, pessoal? E vocês vão ver o erro que vai dar, tá bom? Vou colocar aqui um telefone qualquer e vou salvar. Ele permitiu que salvasse, não sei ainda por quê, mas vamos ver aqui. Ah, porque eu coloquei o e-mail incorreto aqui, né, pessoal? Não é esse o e-mail, não. Ó, tanto que eu nem consigo editar, tá, pessoal? Deixa eu fazer um novo registro aqui. Não sei por que eu escrevi aquele e-mail, tá? Diogo, appsheetbr.com.br e eu vou salvar aqui. Pronto, ó. Ele não deixou eu salvar essa informação porque esse campo-chave já existe, ó, diogo@appsheetbr.com.br, pessoal. Olha ele aqui, ó. Isso significa, tá, pessoal, que o campo, né? Isso significa não, isso prova que o campo-chave ele é único, ele não pode ser repetido em nenhum momento, tá bom? Beleza. E Diogo, pelo amor de Deus, isso aí eu já entendi. O que é o campo label, tá? Que eu sempre fico confuso. O campo label, pessoal, nada mais é do que o campo rótulo. É aquele campo que vai vir sempre na informação primordial na referência de um dado, tá bom? Mas, Diogo, você ainda não explicou o que é referência. Verdade, eu ainda não expliquei, tá? Mas vocês vão tomem esse conceito base de que o label é sempre a informação primordial de uma tabela de dados quando nós referenciarmos ela. Quando nós referenciarmos essa tabela de dados usuário dentro desse projeto, por exemplo, nós vamos ter que utilizar, pessoal, aqui em projeto, ó, o campo referência, tá bom? Ou a coluna estrutural do tipo referência. E aí nós, quando escolhermos aqui o tipo referência, ele vai perguntar, tá bom, referência, mas de que tabela vem a sua referência? Nós vamos escolher aqui de usuários, tá bom? E ele já sabe que o campo referência, né? Ou seja, o campo-chave da nossa tabela usuários é um e-mail, ó, porque ela é a nossa chave, tá bom? Só que quando ela for puxar essa informação lá para dentro do projeto, pessoal, ela não vai puxar a informação no nosso front-end como o e-mail, tá? Ela vai puxar o label, ou seja, ela vai puxar o meu nome, tá bom? Esta é a informação bem inicial do que seria label, tá bom? Eu dei o conceito completo do que é o campo-chave, tá? Eu não vou mais adentrar muito sobre o conceito de campo-chave, mas nós veremos sim mais sobre o campo label, porque ele tem algumas particularidades que que valem a pena ser vistas no futuro, tá bom? Para finalizar essa aula 3 de hoje, nós vamos entender então o que seria esse campo forma, tá? E por que que Diogo, no meu editor não está aparecendo esse campo fórmula aqui em show, não está aparecendo em edit table, não está aparecendo require. Isso é porque, pessoal, vocês não ativaram aquela opção aqui que eu falei logo no início do editor settings, tá? Em expand all views, ok? Beleza? Pessoal, esse campo-chave, esse campo Becker aqui, é onde vai residir a grande parte, né, da dificuldade que as pessoas têm em se aprofundarem dentro do AppSheet, que é aqui que residem as linhas de código no da nossa ferramenta, tá bom? É aqui que nós construímos todo o comportamento
da coluna estrutural. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: sempre que tiver esse backer dentro de alguma informação das nossas colunas estruturais ou dentro de qualquer outra opção desse nosso menu lateral ou dos submenus que vierem a aparecer dentro dos menus principais lateral, significa que o comportamento dessa opção, tá? Nesse caso que eu estou mostrando aqui, fórmula, significa que o comportamento é manipulável, tá, pessoal? Através de linhas de código, ou seja, através de back-end. Comportamento, nós relacionamos diretamente a back-end, tá bom? Próxima aula, nós vamos construir as nossas primeiras linhas de código, ou seja, nós vamos começar a construir comportamentos, tá? Dentro do nosso sistema e nós nos vemos em breve. Um grande abraço, fique com Deus, tchau.